Boa tarde a todos. Obrigado pela participação de vocês aqui no nosso call. Um prazer sempre muito grande estar dividindo com vocês um pouco dos nossos resultados e podendo comentar, né, o que a gente fez, o que a gente entregou e passar um pouquinho de como a gente está vendo o segmento aí nosso de atuação. Bom, eu queria começar pela página 3, onde a gente passa pelos principais destaques aí do nosso ano de 2025. Eu acho bastante interessante mostrar um pouquinho dessa trajetória com uma visão um pouquinho mais longa de prazo, não exatamente somente do exercício de 25, mas acho bastante interessante dividir com vocês o que nós fizemos aí ao longo desses últimos anos, comparando aqui, né, dados desde o ano de 2019, onde a gente percebe que nós multiplicamos o volume de lançamentos da empresa nesse período em 3,5 vezes. Por outro lado, vendas foram multiplicadas por 4,7 vezes. E nesse contexto, né, nesse cenário de um crescimento bastante relevante, acho que o mais importante é mostrar que esse processo de crescimento, onde a gente tem operado cada vez com maior escala, tem se dado da forma que nós enxergamos ser a forma correta de crescimento, onde a gente tem conseguido crescer ganhando competitividade, né? A gente tem conseguido se beneficiar dessa maior escala que a gente tem tido. E além disso, a gente tem conseguido ter, né, ganhos relevantes aí de sinergia, onde a gente tem visto a receita crescer em ritmo superior às despesas. Bom, primeira análise que eu queria fazer a esse respeito, né, dessa maior escala com a qual a gente tem operado, está na nossa margem bruta. Então, vocês percebem que nesse período aí, entre 2019 e 2025, a gente saiu de uma margem bruta ajustada por juros que a gente toma no nível das nossas SPS. Então, quando a gente faz essa análise pelos juros que a gente paga, né, de financiamento à produção, isso aí a gente tem realmente a captura do ganho de eficiência que a empresa teve. Então, vocês percebem que a nossa margem bruta saiu de 34,5% em 2019 e chegou a 42,1% em 2025. No quarto trimestre, especificamente, essa margem bruta atingiu 42,8%. Então, analisando o exercício fechado como um todo, e comparando 2025 com 2019, a gente teve um ganho de 7,6 pontos percentuais de margem bruta. Isso é muito relevante. Então, a gente tem usado essa maior escala para conseguir melhor negociação com fornecedores, para otimizar o uso das nossas formas, e isso tem sido traduzido aí de forma bastante clara numa maior competitividade por parte da empresa em termos de custo de construção. Fazendo uma outra análise que eu também julgo bastante interessante, mas que não está nesse slide, quando a gente analisa o nosso SG&A, né, despesas comerciais e despesas administrativas, em 2020 o SG&A da Direcional representou 18,2% da nossa receita. Em 2025 caiu para 15,3%. Ou seja, além de termos conseguido entregar nesse período um incremento relevante de margem bruta, a gente conseguiu ter também uma despesa, né, uma diluição relevante de despesas. E foi por isso que nesse intervalo aí de 6 anos a gente teve margem líquida saindo de 6,9% para 17,4%. Então foram basicamente pouco mais de 7 pontos percentuais de ganho em margem bruta e uns 3 pontos percentuais de ganho através de redução de despesas, de diluição de despesas, totalizando aí um pouco mais de 10% de ganho de margem líquida. Ou seja, à medida que nós crescemos, nós nos tornamos mais competitivos, tá? Então, acho que esse crescimento que a gente teve demonstra muito claramente a forma que a gente acredita, né, que o crescimento deve se dar. Bom, passando para a página 4, ainda nos destaques, eu acho que aqui tem uma das principais métricas que a gente analisa na empresa, que é o ROE, o Return on Equity, onde nós atingimos, ao analisarmos o resultado do nosso quarto trimestre do ano passado, um ROE de 44%. Esse ROE é recorde para direcional e, sem dúvida nenhuma, um dos mais expressivos do nosso setor e provavelmente de todas as empresas que atuam em setores intensivos em capital como o nosso. Bom, acho importante ainda ressaltar que esse crescimento que eu destaquei na página anterior se deu com um volume muito relevante de capital sendo retornado para os nossos acionistas, sendo que a gente tem geralmente optado pelo pagamento de dividendos ao fazer esse retorno de capital para o acionista da nossa empresa.
Então, se vocês observarem somente o exercício de 2025, foram mais de 1,150 bilhões pagos em dividendos, e a gente ainda teve aproximadamente 26 milhões de reais pagos ou retornados para o acionista através de recompra de ações. Então é um retorno aí bastante expressivo, né? Não só sobre o patrimônio, mas ainda com uma devolução expressiva de capital para o acionista nosso, permitindo com que a gente tivesse um crescimento, devolvendo capital. Então acho que esse destaque é muito importante que seja feito. Bom, passando para a página 6 e agora entrando nos principais destaques operacionais do nosso ano passado, nós tivemos, em termos de lançamentos, comparando 2025 com 2024, um crescimento de 25%. Nós chegamos a um pouco mais de 6 bilhões e 800 milhões de reais de lançamentos no ano passado. E, na minha opinião, aqui o grande destaque foi o crescimento que nós tivemos no segmento da Riva. Tá? Então, quando nós isolamos o volume de lançamentos de Riva e comparamos 2025 com 2024, Riva cresceu 43%. Aqui, de novo, eu queria aproveitar essa oportunidade para ressaltar a nossa capacidade de aproveitar oportunidades que aparecem, muitas vezes em prazos extremamente curtos, e esse grande crescimento da Riva veio muito na esteira da criação da faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, que se deu em junho do ano passado. Ou seja, a gente aproveitou essa oportunidade que foi criada em junho, e no segundo semestre do ano passado a gente teve realmente um crescimento muito forte de Riva, sendo que esse crescimento de lançamento se deu com a manutenção de uma velocidade de vendas muito sólida também. Bom, no gráfico da direita, tratando agora de vendas, nós vendemos no ano passado um pouco mais de 6 bilhões e 100 milhões de reais. Foi um crescimento de 3% em relação ao ano de 2024. E aqui era importante fazer um destaque para vocês que o share da direcional nessas vendas saiu de 79% em 2024 para 83% em 2025. Essa tem sido, né, uma prioridade aqui na empresa. A gente efetivamente está construindo e vendendo, executando e vendendo, trabalhando, né, majoritariamente para gerar resultado para os nossos acionistas. Então, é usar a nossa capacidade de execução para que esse resultado, né, se traduza num share cada vez maior dos acionistas da própria empresa. Bom, importante também dividir aqui com vocês é algo que eu julgo bastante relevante, que nós, no quarto trimestre de 2025, vendemos um pouco mais de 1,5 bilhão, foram 1,518 bilhões de reais, e vocês vão ver logo abaixo na apresentação do Paulo Souza, que, quando nós analisamos o volume de receitas do nosso quarto trimestre, considerando aquelas SPS que não são consolidadas na nossa DRE, mas que, quando nós analisamos as vendas que estão nesse slide, nós consideramos 100% do que foi vendido. Então, para comparar receita com venda, é fundamental que a gente considere a receita que passou pela DRE e aquelas receitas das SPS que nós não consolidamos, mas cujo resultado, na proporção da nossa participação, passa pela linha de minoritários. E a gente, vocês vão perceber que a gente entregou uma receita equivalente ao que nós vendemos. Então, o que que eu quero dizer com isso, né? Que o gap grande que existiu há 18, 24 meses atrás entre vendas e reconhecimento de receita, e que naquele momento exigia que nós colocássemos toda a nossa atenção na nossa engenharia, na execução das nossas obras, para que esse gap entre venda e receita fosse fechado através do crescimento de receita, chegando próximo às vendas, se desse, né, de forma a manter a nossa eficiência, a manter o que eu acho que é a grande característica da empresa, que é a competitividade em termos de execução de obras, esse gap foi fechado. Então, nós temos hoje receita no mesmo patamar de vendas, onde esse crescimento se deu, conforme eu mostrei nos slides anteriores, com ganho de competitividade, onde o ganho de escala se traduziu em ganhos de margem. E agora eu diria que a gente, né, do ponto de vista de execução, do ponto de vista de engenharia, tem um conforto muito grande que, em havendo oportunidades que a gente acredita que se materializarão com um importante ganho de affordability que deve haver dentro do programa, na proposta que foi enviada para a reunião do dia 24 de março agora do Conselho Curador, que a gente possa aproveitar essa nova oportunidade com ganho de affordability para realmente, né, capturar provavelmente um volume grande de famílias que vão entrar no nosso mercado endereçável
com esse ganho de capacidade de compra que provavelmente existirá caso a proposta enviada para o Conselho Curador seja aprovada. Então, eu queria dizer que, do ponto de vista de execução, a gente está hoje num momento que nos dá bastante conforto para aproveitar essas oportunidades e com a segurança de que, né, toda essa eficiência, toda essa competitividade que a gente tem, será mantida caso essa oportunidade se materialize. Bom, queria passar a palavra agora para o Paulo, para que passe pelos destaques financeiros aí do exercício do ano de 2025, e ao final da apresentação dele, eu estou à disposição de vocês para as perguntas e respostas. Vamos lá, Paulo. Obrigado, Ricardo. Boa tarde a todos. Sempre um prazer compartilhar com vocês aqui os nossos resultados. Vou começar aqui pelo slide 8, e aí pegando um gancho no que o Ricardo descreveu, colocando um pouquinho de imagens e números nas falas dele sobre resultado. A nossa receita no trimestre cresceu, comparado com o ano passado, 33%, batendo um bi 300, um bi 226, perdão, aqui do lado, no gráfico azul do lado esquerdo. Tri contra tri cresceu 6%. E no anual, a gente atingiu 4 bi 300 de receita com crescimento de 30. E aí é exatamente o que o Ricardo comentou, a nossa execução de obra, seguindo o processo normal do nosso negócio. A gente compra terreno, lança, vende e, por último, executa a obra. A gente está conseguindo executar aqui para e passo, mesmo num quarto trimestre em que sazonalmente começa-se o período de chuva e que nem sempre é possível iniciar ou acelerar a obra, a gente conseguiu entregar crescimento de receita. E vale destacar lá, mesmo com crescimento menor em vendas. Do lado direito, a gente coloca a receita total, que considera também, soma nessa barrinha vermelha do gráfico, a receita das espécies que a gente não consolida no resultado. Praticamente todas, a execução é nossa, a gente que constrói. Então, aqui mostra o nosso esforço e vinculado também com as vendas. Ali nas vendas, no slide anterior, a gente coloca as vendas totais. Então, aqui a venda lá conversa com essa receita. A barrinha 4T25 é a que o Ricardo fez referência, é um BI 533 de receita, com BI 500 também de vendas. Então, a gente, como o Ricardo comentou, fechamos o gap que existia entre obra e vendas. Então, a nossa obra hoje está para e passo. De novo, reforça aqui a nossa capacidade de construir, de entregar os projetos e de seguir o cronograma certo do nosso negócio. De forma geral, essa receita atingiu 5,5 bi nesse ano, ultrapassou 5,5 bi, crescendo 24% contra os 4,5 bi do ano passado. No trimestre, o crescimento foi de 24% comparado com o ano anterior, e aqui também a gente vê uma diluição, então, portanto, já que a receita que a gente consolida cresceu 30% e a receita a total cresceu 24%, há uma diluição aqui das espécies que a gente tem um controle compartilhado com sócios, e um aumento do resultado nosso aqui. Passando para o próximo slide, no slide 9, a gente passa por lucro bruto e margem bruta, também reforçando aqui e falando um pouquinho mais do recorte do trimestre. Nossa margem bruta no trimestre recorde, 42,8%. A nossa melhor margem histórica, crescendo de novo, cresceu mais 0,7 nesse trimestre contra o trimestre anterior. Quando compara com o ano anterior, né, com o quarto trimestre do ano passado, saímos de 39,4 para 42,8. Então, no decorrer desse ano, nós rompemos a barreira dos 40 e continuamos subindo a margem a cada trimestre, de forma que a gente fecha o ano com uma margem consolidada de 42,1, acima dos 42, inclusive, crescendo quase 400 bips comparado com o ano anterior. Do lado direito, o que nos dá uma tranquilidade sobre a manutenção ainda de um elevado patamar de margem, é o nosso resultado REF, margem REF muito alta, 44,6 nesse trimestre, com estoque de quase 4 bi de receitas a ser apropriado. Então, a gente tem muito resultado ainda para passar com margem bruta, com margem REF esperada alta. Claro que temos que executar as obras, né? O REF aqui, esse estoque de REF, são unidades vendidas já, mas não construídas, e à medida que a gente constrói esse estoque de receita, passa na nossa DRE e vira resultado. Mas o patamar atual de margem nos dá uma certa tranquilidade que, conseguindo executar tudo conforme o nosso histórico, teremos uma manutenção de margem bruta elevada por mais alguns trimestres vindo daqui. E seguindo em frente,
passando para o próximo slide, falando um pouquinho de lucro líquido. Aqui do lado esquerdo a gente fala do lucro líquido operacional, que é o lucro líquido que a gente, excluindo eventuais eventos não recorrentes do nosso resultado. E um destaque, né, comparado com o lado direito, que é o nosso lucro contábil, na visão anual, a gente reduz aqui o nosso lucro em 32 milhões de reais. Tivemos um impacto não recorrente que aumentou o nosso resultado no decorrer do ano, então por isso a gente coloca esse slide aqui com 758 milhões de lucro, uma margem de 17,4 no ano, em linha com o ano anterior, um leve aumento comparado com 2024, mas um crescimento de resultado de 31% ano contra ano. No trimestre, também foi o melhor trimestre da nossa história em lucro líquido, 211 milhões, uma margem de 17,2%. E do lado direito, aí sim, o lucro contábil, o lucro que, que sobrou para o nosso acionista, 789 milhões, aí aqui com 32 milhões de resultado não recorrente, uma margem líquida de 18,2%, e uma curva de crescimento impressionante aqui de resultado entregue, um crescimento anualizado aqui de 50% ao ano de 2020 até 2026, saindo de uma margem líquida de 7 para uma margem líquida de 18. Complementando aqui o slide que o Ricardo mostrou lá atrás, né, de crescer da forma certa, crescer ganhando margem, crescer entregando mais resultado. E por último, seguindo para o próximo slide, só fazer uma pequena atualização aqui de estrutura de capital, aqui é de onde de onde saem todas as nossas decisões. A nossa dívida líquida fechou o trimestre em 533 milhões de reais, lembrando que fizemos o pagamento de dividendos no final do ano, com o objetivo de otimizar o retorno do nosso acionista. Fechamos o ano também com o nosso recorde de caixa, então mais de 2 bi de caixa, na verdade quase 2 bi 200, crescendo 35% a posição de caixa, e uma dívida muito longa, 64 meses de prazo médio, um cronograma que são o gráfico da direita, as barrinhas cinzas, cronograma muito dilatado, quando a gente olha esse caixa gigantesco comparado com esse cronograma de amortização, nos dá uma tranquilidade muito grande aqui de operar e de trabalhar nossa operação sem que a alavancagem seja algo que tome muita energia, ou que esse aqui é um assunto que a gente toca todos os dias, mas com uma tranquilidade grande, que também nos dá tempo de focar na operação. E acho que esse é uma marca forte nossa, né, que garante a nossa sustentabilidade. Então, de forma resumida, é isso. Eu queria voltar aqui para o André, para ele moderar o Q&A, e a gente ir para perguntas e respostas. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ricardo, pela apresentação também. Bom, para a gente começar aqui, antes de mais nada, sugerir para os nossos investidores e analistas aqui que nos acompanham que quem quiser fazer perguntas pode usar a ferramenta de levantar mãos aqui do Zoom, tá? A nossa primeira vem da Fanny Oreng, Banco Santander. Fanny, seu microfone está liberado para a gente. Obrigada, André. Bom dia. Bom dia, não, boa tarde, né? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Paulo. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, com relação às mudanças, né, no programa, eu acho que para a gente, né, fica bem claro que acho que Direcional é uma empresa bastante beneficiada em função da exposição que tem em faixa 3 e também no faixa 4, né, dado melhora de teto, né, também melhora de affordability, que é bastante expressiva, né, dado o aumento grande ali na banda de renda média ali necessária, né, para cada uma das faixas de renda. E aí o que eu queria entender é o que vocês estão pensando em estratégia para aceleração de VSO, tendo em vista esses benefícios aí que vão acontecer provavelmente a partir de abril. E aí a segunda pergunta, que é alinhada, né, acho que até essa questão de potencial aceleração de VSO, é dinâmica de geração de caixa, né? Então, acho que seria interessante também se vocês pudessem passar um pouquinho para a gente como vocês veem aí o outlook para a geração de caixa aí ao longo do ano de 2026. Então, seriam essas minhas perguntas. Obrigada, viu? Legal, obrigado, Fanny. Vamos lá. Eu pego a primeira, o Paulo pega a segunda, relativa à geração de caixa. Bom, o que foi enviado para aprovação, né, do Conselho Curador, em termos de ajustes das faixas de renda e dos preços, né, teto, para que as unidades sejam elegíveis a cada uma das
respectivas faixas, né? No caso aqui foi para a faixa 3 e 4, onde o teto da faixa 3 sairia de R$ 350.000 para 400 e o da faixa 4 de R$ 500.000 para 600, além do ajuste nas faixas de renda, né? Aí no caso a gente tem de todas as quatro faixas, 1, 2, 3 e 4, onde as rendas são incrementadas, e clientes que anteriormente estavam numa faixa superior passam a ser elegíveis às faixas inferiores. Acho que isso realmente nos motiva bastante. Eu acho que tem um impacto bastante relevante no ganho de capacidade de compra daquelas famílias que passam a ter acesso, né, a taxas de juros mais baixas. E a gente certamente vai passar a ter um volume ainda maior de produtos, especialmente da Riva, elegíveis ao financiamento concedido pelo FGTS, no caso, o incremento do teto do preço de venda da faixa 4 de R$ 500.000 para R$ 600.000, além, né, de ter esse incremento na faixa 3 que também é bastante positivo. Então, a gente, né, claro, sempre gosta de acompanhar os impactos na demanda depois que as medidas entram em vigor, mas numa análise, né, feita aqui previamente, a gente é bastante animado com os impactos positivos que esses ajustes podem ter do ponto de vista de demanda. O que eu posso dizer, Fanny, é que em termos de margens, a gente tem operado com margens bastante saudáveis. Nesse trimestre especificamente, vocês viram uma estabilização ali da REF, na verdade ela caiu ligeiramente, mas eu diria que ali não tem nenhum impacto, nenhuma perspectiva de continuidade de ajuste na REF para baixo, pelo contrário, deve ficar nesse patamar, um ajuste natural de um trimestre em relação ao outro. A margem bruta, né, ainda teve um incremento batendo 42,8% quando a gente ajusta pelo efeito de juros, né, tomados no nível das nossas SPS, que é o patamar recorde de margem bruta, e que, em função disso, esse ganho de affordability para a gente deveria se traduzir integralmente em incremento de VSO, sem que a gente busque qualquer tipo de ajuste de preços fruto desse ganho de capacidade de compra. Para a gente está bem claro que o aumento de velocidade de vendas é a principal alavanca que a gente tem aqui hoje para incremento de ROE e para geração de caixa, né? Nesse momento, muito mais, o impacto muito mais relevante do que de margens. Fazendo uma conta bem simples, bem rápida, considerando aí o percentual de avanço médio, né, das nossas obras, um pouco acima de 40%, próximo a 50%, e considerando que a gente tem aí aproximadamente 5,5 bilhões, um pouquinho mais de produtos disponíveis para comercialização, um aumento de mais ou menos 1% na VSO trimestral significa praticamente 100 milhões de geração de caixa a mais no ano. Então, é muito relevante o impacto que o ganho de VSO tem na nossa operação e é onde a gente está focado, é o que a gente está buscando. E no contexto, né, dessa busca por VSO, além desse incremento de ganho de capacidade de compra, que inclui um volume grande de famílias no mercado que a gente atende, né, incrementa a demanda, a gente tem trabalhado fazendo um esforço muito grande, especialmente no nosso time próprio de vendas aqui, incrementando a Direcional Vendas, a Riva Vendas e as nossas vendas online. E a gente tem percebido que esse é o caminho que a gente deve continuar trilhando, continuar investindo ao longo do tempo para que a gente tenha realmente esse ganho de VSO. A nossa força própria de vendas tem sido cada vez mais relevante nesse contexto. Eu vou passar a palavra para o Paulo para falar um pouquinho de geração de caixa. Claro que se tiver ficado alguma dúvida, por favor, me faça a pergunta, né, para que eu eventualmente cubra esse detalhe relativo a esse primeiro ponto, onde a gente fala de aumento, expectativa de ganho de VSO nesse contexto das mudanças do programa. Mas antes do Paulo ir para a sua segunda pergunta, que foi com relação à geração de caixa, eu queria ressaltar aqui que, analisando alguns relatórios que saíram a respeito dos dados da direcional, a gente tem visto algumas falhas relevantes no cálculo de geração de caixa da empresa e queria dizer que a gente está com o nosso time aqui à disposição para esclarecer essas análises para que a geração de caixa nossa seja analisada, né, da mesma forma por todos os analistas. E acho que essas diferentes interpretações, algumas delas, na nossa visão, bastante equivocadas, são importantes que sejam esclarecidas, tá? Então, Paulo, queria passar aí para você entrar na parte de geração de caixa. E, Fanny, caso tenha alguma dúvida na primeira pergunta, eu estou à disposição. Perfeito, Ricardo, obrigado. E seguindo, até pegando esse gancho sobre geração de caixa, a gente coloca lá no nosso material de divulgação o cálculo do que a decomposição da nossa geração de caixa, até chegar na nossa geração de caixa operacional, e aquele cálculo,
nosso objetivo aqui é expurgar todos os efeitos não recorrentes que impactar a geração de caixa. A maioria deles gerou mais caixa, a gente tira aquela geração de caixa para chegar na operacional. E aí estamos aqui disponíveis para quem tiver dúvida, para a gente recompor o cálculo. A gente consegue recompor o cálculo ali usando as nossas demonstrações financeiras não é algo complexo de se chegar. Perfeito. E Fanny, aí seguindo para Outlook de geração de caixa, quando a gente olha o nosso negócio, ele é um negócio que que para crescer a gente precisa colocar um pouco de caixa na operação, da forma como a gente opera, nos estados que a gente opera, do modelo de negócio, do nosso modelo de negócio. Então, enquanto a gente está crescendo, a gente precisa financiar esse crescimento e colocar algum caixa na operação. Naturalmente, e a gente vê isso, quando o crescimento reduz, esse caixa volta. Lembrando que é um caixa que tem bastante segurança do retorno, a gente repassa quase 85% do que a gente vende na planta, então o fluxo de caixa é dado, depois que você vendeu e repassou, basta construir, e a gente, com essa margem bruta que a gente tem, vai sobrar caixa lá, então a gente tem uma certa tranquilidade. E nesse momento, como a gente está crescendo, né, a gente viu ali no slide, o Ricardo mostrou todo aquele crescimento em 7 anos, o lançamento cresceu 3,5 vezes. No ano passado, o nosso lançamento cresceu 25. Esse ano, a gente está caminhando, sem dar guidance, mas a gente está, como o Ricardo comentou, nós aproveitaremos as oportunidades que surgirão. Então, o outlook normal do nosso negócio já estamos desacelerando um pouco, né, apesar do grande crescimento de lançamento do ano que vem, mas à medida em que a nossa operação faz o catch-up que eu comentei, obra alcança vendas e com uma manutenção de VSO saudável, o caixa volta. Então a gente começa a gerar caixa de forma recorrente. No ano passado já geramos caixa, como a gente demonstrou ali no nosso material de divulgação, e essa geração de caixa, como a gente pode ver, ela oscila, trimestres gera mais, trimestre gera menos, e é do negócio, a gente depende de cartório, lançamento, time de lançamento, eventualmente pula um mês, porque lançar antes do carnaval às vezes não faz sentido, então lança depois. Então é um negócio que tem alguma sazonalidade. Quarto trimestre, a gente tem uma folha de 13º gigantesca para pagar, a gente provisiona no ano todo e paga no final. Então tem vários eventos que impactam de tri a tri, mas claramente a tendência é de crescimento de geração de caixa a cada trimestre, assim, a cada janela um pouco maior do que um trimestre, me desculpe. Então, é o nosso foco principal aqui. Eu passo o dia inteiro falando aqui dentro da empresa VSO e geração de caixa, VSO e geração de caixa, porque o nosso negócio tem que ser gerador de caixa e a gente tem uma confiança muito grande que a nossa operação está na direção correta. Não sei também se eu consegui responder, Fanny. Não, super claro, Paulo, obrigada. Só um follow-up aqui para o Ricardinho, assim, existe, eu sei que vocês não dão guidance, né, essa pretensão aqui, mas existe um nível de VSO que deixaria vocês, assim, esse interno, né, que você fala, esse nível aqui eu ficaria bem feliz, assim, é isso que eu estou buscando com todas as iniciativas que estão sendo feitas? Também não sei se vocês podem falar, né? Deve existir, mas vocês não sei se vocês podem falar. Eu acho que aqui não tem nenhum tipo de problema, até porque o volume de lançamentos e de vendas que acabam tendo impacto no resultado efetivo, né? A VSO é uma consequência disso, e não estamos falando aqui de lançamento nem de vendas, mas eu acho que os patamares de VSO que a gente teve ali no segundo e terceiro trimestres do ano passado, o quarto tri, ele teve um impacto mais relevante dos lançamentos, especificamente do segmento de direcional, terem sido concentrados em dezembro, foram mais ou menos 700 milhões do 1.800 que a gente lançou no trimestre, um pouco mais de 700 foi lançado em dezembro. Mas eu acho que ali, segundo e terceiro tri, a gente estava operando com VSO em torno de 25%, a VSO trimestral. Acho que esse é um patamar que a gente julga saudável, mas nesse contexto onde a gente está vendo inflação bastante sob controle, tá? Principal aumento de custo que a gente tem na nossa produção vindo de mão de obra. Quando a gente analisa materiais, está bastante sob controle. No processo construtivo que a gente adota, mão de obra acaba tendo uma relevância, né, significativamente menor do que em processos construtivos mais artesanais ou mesmo no INCC, que é o índice que calcula a inflação do nosso setor. Então, eu diria que quando o aumento de custo vem majoritariamente de mão de obra, a gente vai se tornando cada vez mais competitivo
com relação às demais empresas. E quando a gente pega a composição total do nosso custo, né, ponderando pelo que mão de obra representa e material representa, a gente está vendo, né, esse aumento de custo bastante controlado nesse momento e capital caríssimo, né, no nosso país. Então, não tem a menor dúvida que, apesar da gente dizer que o 25 ali é um bom patamar, mas nesse momento, superar 25 não tem absolutamente nenhum pushback aqui do nosso lado, porque em geral, a gente opera com VSOs mais baixas quando há uma certa preocupação em relação a um potencial aumento de custo, porque o hedge que a gente tem contra aumento de custo é o estoque não vendido, né, o reajuste de preço desse estoque. A partir do momento que no associativo, quando a venda acontece, o nosso preço fica fixo em termos nominais. Então, quando a gente tem alguma preocupação com relação a uma potencial inflação futura, operar com uma VSO um pouco mais baixa para que haja sempre a possibilidade da gente subir o preço do nosso estoque, de forma a mitigar um eventual aumento de custo, é saudável. Nesse momento, a gente não está vendo problema com inflação que justifique a gente segurar a velocidade de vendas. Então, acho que apesar de o patamar do segundo e terceiro trimestre do ano passado ser um patamar, na nossa visão, saudável, superar esse patamar, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um objetivo para a gente aqui dentro. Perfeito, Ricardinho. Obrigada, viu? Obrigado, Fanny, pela sua pergunta. A nossa próxima vem do Bruno Mendonça, Bradesco BBI. Bruno, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado aí pelo espaço. Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre talvez como é que vocês têm pensado aí o próximo ciclo, a próxima safra de projetos, né? A gente está vendo que a gente está saindo aí de um ciclo muito bem executado. Como você comentou aí, número de vendas já fechando bem o gap para receita, na verdade, receita fechando um pouco do gap para vendas, né? Ainda tem alguma coisa para ir, mas já bem mais próximo. A gente está vendo a margem reportada também já muito perto do que é a margem REF. É uma margem que vocês historicamente falam para o mercado que talvez não seja a margem recorrente perpétua, né? Então a gente parece estar caminhando aí para uma estabilização, pelo menos da direcional que a gente tem na cabeça, assim, como grande modelo, né? Aí eu vou puxar aqui um número que me chamou muita atenção nesse release, que foi a quantidade de terrenos que vocês compraram. Foi uma aquisição aí de 8,3 bi de VGV de terrenos no trimestre, que faz com que o land bank de vocês chegue em 53 bilhões de reais, que são muitos anos aí de lançamento dentro desse modelo que a gente imagina, pelo menos que é o que tem sido dito, que seria o tamanho da direcional, né? Então, a pergunta aqui é como que vocês têm pensado aí como que isso tudo se soma, né? Assim, a gente tem visto, a primeira pergunta é como que vocês têm percebido a margem desses novos projetos, a margem desses novos terrenos também, né? Se você já tem percebido que essas novas viabilidades já vêm em margens mais baixas do que as que estão sendo reportadas e talvez o dimensionamento da companhia, dado o tamanho do land bank, se tem espaço para uma pernada adicional aí de VGV na primeira linha e em quanto tempo a gente deveria ver isso passando aí nos resultados. Obrigado. Bruno, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Com relação aos terrenos adquiridos no quarto TRI, apesar de ter sido realmente um volume super expressivo, eu diria que esse é um volume one-off, tá? Foram três terrenos específicos que tiveram uma relevância maior nesses 8 bilhões adquiridos. Claro que não foram três terrenos no trimestre como um todo, foi bem mais do que isso, porém, três tiveram um impacto mais relevante por serem projetos bastante grandes, tá? Então, eu diria que essa não é a tendência olhando para frente. Aqui não tem mais uma prioridade em incremento do tamanho do nosso banco de terrenos. Foram realmente oportunidades que acabaram se materializando
todas simultaneamente no trimestre. Lembrando que aqui terrenos desse porte, a negociação, discussão de contrato e tal, leva muito mais tempo do que 3 meses, e coincidentemente foram terrenos cuja negociação foi concluída no TRI. Então, definitivamente, essa não vai ser a tendência olhando para frente. Acho que a tendência aqui é de bancos de terrenos mais estabilizado, onde a gente adquire muito próximo do que a gente lança. Margens, tá, Bruno? O que tem acontecido é o seguinte, né? A gente lança com um determinado patamar de margem, a gente considera nas nossas viabilidades, né, uma expectativa de inflação futura a partir, né, do pressuposto que se o nosso preço, a partir do momento que a gente lança e repassa, fica fixo, uma expectativa de inflação futura compõe o nosso custo da obra para efeito de reconhecimento de receita. Porém, caso, mês após mês, a gente consiga incrementar o preço de venda, e a gente faz essa análise, né, com uma frequência bastante grande, se o nosso preço está dentro do mercado, está fora, está acima, está abaixo, oportunidade de ajuste de preço e tal, a gente vai ajustando esses preços, e esse ganho de preço acaba virando uma margem que, como consequência, à medida que esse aumento de preço acontece, os projetos têm um incremento de margem ao longo do tempo, caso a inflação efetivamente materializada seja próxima daquela inflação que a gente previu no momento do lançamento e que a gente, de certa forma, considerou no custo do nosso projeto. Lançamentos do quarto TRI, apesar da nossa margem bruta reportada ter vindo 42,8, vieram com margem em torno de 40. Lembrando aqui que quando a gente lança, a margem é menor do que aquela que efetivamente se materializa ao longo do tempo, porque a gente vai incrementando esse preço à medida, né, que a gente compara com a realidade de mercado no nosso entorno. Então, em geral, a gente vai tendo um ganho de margem ao longo do tempo. Então, eu diria que margens de lançamentos do quarto TRI foram bastante saudáveis, e a gente não mudou absolutamente nenhuma premissa no momento que a gente está fazendo a aquisição de terrenos com relação ao que é a margem mínima e o retorno mínimo que a gente precisa entregar sobre o capital que a gente aloca nesses projetos, tá? O que eu acho que pode ser, olhando para frente, cenário onde as nossas margens devam convergir para um patamar inferior a esses 42,8 que a gente divulgou, é porque eu acho que, como a nossa principal prioridade nesse momento é VSO, existe um possível menor incremento de preço ao longo da vida do projeto, mas, por outro lado, é provável que a gente tenha a conclusão da venda das unidades num prazo mais curto. Do ponto de vista né, de retorno sobre o capital que a gente investe nesses projetos, a venda num prazo mais curto, sem um incremento de margem, traz um retorno maior do que a busca por um incremento de margem, porém tendo um prazo de venda um pouco mais longo. Então, eu acho que uma eventual convergência de margens para um patamar menor, ele deveria vir desde que haja um correspondente aumento de VSO, onde o efeito líquido disso é o aumento do retorno sobre o capital que a gente investe no nível do projeto. É isso que a gente está buscando. Mas, assim, margens dos lançamentos do quarto TRI super saudáveis, e dos terrenos comprados também nenhum tipo de mudança nas premissas que a gente adota para aquisição de terrenos, até porque acho que hoje a gente tem um banco de terrenos que é bastante saudável, e não tem motivo aqui para a gente adquirir terreno, né, fazendo qualquer tipo de concessão nas premissas que a gente tem. Pelo contrário, a gente deveria, né, estar comprando terrenos em condições mais favoráveis, dado o patamar de terrenos, o volume de terrenos que a gente tem na empresa hoje. Então, acho que não tem nenhum tipo de mudança, e margens saudáveis olhando para frente, e um conforto bastante grande, principalmente quando você olha o tamanho do nosso REF, né? Mais de 3,5 bilhões, com uma margem bastante sólida. Acho que para esse ano de 26, a gente tem um conforto bastante grande nas margens que a gente deve entregar. Com relação ao tamanho da empresa, Bruno, eu acho que o que a gente está buscando é o seguinte: desde que haja demanda, desde que a gente tenha pouco capital alocado para entregar esse crescimento, né? E esse pouco capital alocado significa que a gente está operando, né, com VSOs cada vez mais elevadas, onde a demanda por capital seja menor para que esse crescimento se dê. Do ponto de vista de execução, eu diria que hoje a gente está num patamar, assim, de conforto maior do que estávamos há um ano atrás, por exemplo, onde ainda tinha esse gap entre venda e receita a ser fechado, e esse gap foi fechado com um nível de conforto na execução dos nossos empreendimentos bastante grande, que está refletido no patamar de margens que a gente está entregando.
Então, eu acho que com essa escala que a gente ganhou e pelo fato desse crescimento ter se dado em praças onde a gente já atua há pelo menos 7, 8 anos, não teve abertura de absolutamente nenhuma praça nova nos últimos 7 anos da empresa. Essa escala que a gente está ganhando tem se traduzido em maior capacidade de negociação, em maior, né, reconhecimento do nosso nome, da nossa marca, da nossa credibilidade. E enquanto a gente tem conseguido crescer, né, se tornando mais competitivo, se tornando mais eficiente, tanto em termos de ganho de margem bruta quanto em termos de diluição de despesas, eu acho que a gente vai aproveitar as oportunidades que existam, mas o crescimento definitivamente não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é a velocidade de vendas. Se tiver demanda, a gente lança mais, até porque o nosso banco de terrenos comporta isso. E a execução hoje é algo, né, que nos dá mais conforto, do que há uns 12, 18 meses atrás. Então, o crescimento vai vir desde que a demanda, né, se materialize. Acho que esse é o principal ponto aqui. Tá bom. Só um follow-up rápido. Tem algum impacto caixa dessa safra grande de terrenos? Bruno, a gente tem sido muito disciplinado em comprar terrenos majoritariamente através de permuta, né? Especialmente porque hoje a gente não tem necessidade de incremento do nosso banco de terrenos. Então, eu diria que a exposição de caixa na compra de terrenos, novos terrenos, tem sido mínima. Agora, a exposição de caixa se dá principalmente no processo de aprovação, né? De execução dos projetos, aprovação dos projetos e do licenciamento ambiental. Então, se pegar ao longo do ano passado, foram mais ou menos 90 milhões de reais que a gente teve de desembolso em projetos e licenciamento ambiental, o que, de certa forma, né, tem um impacto que, como proporção do volume de vendas, é relativamente pequeno, mas que, sem dúvida nenhuma, exige algum desembolso de caixa, não para aquisição do terreno, mas para aprovação e desenvolvimento dos projetos e do licenciamento junto ao meio ambiente desses empreendimentos. Tá bom, tá claro. Obrigado. Obrigado, Bruno, pela pergunta. A nossa próxima vem do BTG, Gustavo Cambaúva. Seu microfone já foi acionado, Cambaúva. Oi, pessoal, boa tarde. Eu queria fazer também duas perguntas aqui. A primeira até, Ricardo, nesse ponto você tocou, né, na questão do crescimento e até na tua abertura eu senti que você foi bem enfático, né, que se as condições do programa realmente, vamos dizer, continuarem favoráveis e até com grande chance aí de serem melhoradas aí no curto prazo, que a direcional tá pronta para capturar, né, esses ganhos, né, e eventualmente crescer. Aí eu queria, na verdade, que você explorasse um pouco mais isso, principalmente do ponto de vista de engenharia, porque eu lembro que há um ano atrás você citava, né, que talvez engenharia era um ponto de atenção, né, de ficar muito com o olho na bola ali, eventualmente não correr nenhum risco aí das coisas saírem do controle, e 2025 foi um ano muito bom, né, para a companhia. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, porque a gente ouve muito de concorrentes que tá mais difícil, né, do lado de engenharia, com alguns fornecedores, alguns tipos de equipamento e principalmente mão de obra. Queria entender um pouquinho de você, se é pela exposição a algumas praças que estão mais fáceis, ou se é porque vocês, de alguma maneira, se estruturaram e estão mais bem preparados aí para dar mais uma pernada de crescimento, entender um pouco aí o motivo, talvez, por trás desse conforto maior. E aí a minha segunda pergunta se você pudesse falar um pouquinho esse início de ano, né? Como é que tá aí? Janeiro, fevereiro, são meses aí que tem uma sazonalidade um pouquinho diferente, mas queria entender, né? Depois de um quarto tri que vocês tiveram, um volume de lançamentos bom, mas uma VSO um pouquinho mais fraca, se já deveria, vamos dizer assim, recuperar um pouco no primeiro tri. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Cambaúva. Obrigado. Vamos lá. Bom, eu queria, né, importante até fazer um disclaimer aqui. Apesar da gente estar sinalizando para o mercado um conforto bastante grande na nossa capacidade de execução, e eu acho assim, a gente está super satisfeito efetivamente de ter conseguido fechar um gap grande que existia entre vendas e receita, um gap natural, mais grande, né? Desde que a gente fez o follow-on ali em junho de 23,
quando o teto do Minha Casa Minha Vida naquele momento foi incrementado de R$ 264.000 para 350, aquilo abriu uma oportunidade muito grande. A gente levantou capital para aproveitar essa oportunidade. A gente entregou um crescimento de lançamento de vendas bastante expressivo em 2023 e 2024. Então, 2024, principalmente, né, a gente teve um crescimento muito relevante de vendas quando comparado a 2023, foi 3 bi e pouco em 2023, 2024 a gente bateu quase 6 bilhões de venda, então de 6 bilhões, então foi um crescimento muito grande. E é natural que quando você tem um crescimento de vendas muito relevante, na sequência vem um volume maior de execução de obras. Mas, né, eu acho que o crescimento ele só faz sentido se a gente estiver conseguindo capturar sinergias e conseguir ter, né, maior ganho de competitividade fruto dessa escala maior que a gente tem. O crescimento não pode se dar com perda de eficiência por estarmos crescendo sem estarmos preparados para aquilo. Então, eu acho que a gente tem claramente demonstrado para o mercado que o nosso crescimento se deu de forma muito consistente, onde vocês têm visto, né, trimestre após trimestre, ganho de margem bruta e ganho de margem líquida, especialmente se você exclui o volume, né, de minoritários que cresceu bastante agora no ano de 25, fruto da venda da participação de 15% na Riva, né? Então, minoritários teve um crescimento. Se você pega o que esses minoritários representaram, você vai ver que nossa margem líquida teve um crescimento relevante em 2025, comparado a 24, onde a gente conseguiu, né, ter um crescimento com ganho de margem bruta e diluição de SG&A, o que eu acho que, principalmente de G&A, o que eu acho que é muito relevante. Sales não teve diluição no ano de 25, quando comparado a 24, não. Então, assim, eu acho que a engenharia nossa hoje realmente é um destaque, é um conforto bastante grande que a gente tem com eventual, né, oportunidade que se materialize. A gente está com receita já no mesmo patamar de venda e com margens em patamares muito sólidos. Eu acho sim que o fato da gente ter uma maior diversificação geográfica do que determinadas empresas nos dá, né, um conforto maior do ponto de vista de capacidade de execução, porque a gente não depende de um número muito reduzido de mercados, determinadas praças têm maior disponibilidade de mão de obra do que outras. Então, eu acho que isso é um ponto, sim, que você levantou, que faz bastante sentido. E outro é o processo construtivo, né, que a gente utiliza, que ele é menos intensivo em mão de obra. Então, a produtividade dos profissionais que estão no nosso canteiro, eu imagino que acabe sendo significativamente superior, né, a processos construtivos um pouco mais artesanais. Então, a gente acaba conseguindo também entregar um crescimento de forma menos, é, é, talvez, desafiadora. Então, acho que esses pontos, processo construtivo e diversificação geográfica, são importantes. E queria ressaltar que não está no nosso plano, né, o início de operação em outras praças. E quando o crescimento está se dando nas praças que a gente já atua, onde a gente já tem conhecimento, onde a gente já tem equipe instalada, a gente tem conseguido colher os frutos de estarmos operando com maior volume. É, Passando aqui para a sua segunda pergunta, como é que a gente está vendo os meses de janeiro e fevereiro? Eu acho que no nosso setor é sempre importante a gente comparar janeiro, fevereiro, ou meses do exercício corrente com os mesmos meses de exercícios anteriores, né? Então, assim como a gente tem dezembro, um mês em geral mais curto por causa das festas de fim de ano, janeiro tem um pouco mais de férias, fevereiro tem o impacto do carnaval, ele é um mês mais curto, mas quando a gente compara o volume nosso de vendas desse início de ano com o início do ano passado, a gente está vendo um crescimento importante, Camba. Então, assim, importante dizer que a gente está vendo um volume de crescimento importante. Por outro lado, também é importante dizer para vocês que a gente iniciou esse ano com o maior volume de produtos disponíveis para comercialização. E a VSO é fruto dos dois, né? Volume de vendas e em relação a volume de unidades disponíveis. Então, o mês de março ele tem um papel relevante no primeiro trimestre, então é importante a gente ver como vai ser a performance de março. Mas quando a gente analisa o início desse ano, a gente está tendo um crescimento de vendas, né, em termos nominais, importante aqui que nos deixa também animados. E eu acho que com esses ajustes esperados aí para o programa, eu acho que a gente tende a ter um ano bastante positivo, tá? Tá ótimo. Obrigado, Ricardinho. Boa tarde. Só para complementar, Camba, eu acho que pegando aqui janeiro e fevereiro, eu estou falando tanto janeiro comparado com janeiro, quanto fevereiro com fevereiro foram mais fortes. Então não é que teve um projeto específico lançado no mês de fevereiro que fez com que o bimestre
fosse mais forte, não. Janeiro foi mais forte e fevereiro foi mais forte. Sendo que o crescimento de fevereiro em relação a fevereiro do ano passado foi maior do que o crescimento de janeiro em relação a janeiro do ano passado. Boa. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Camba, pela pergunta. A nossa próxima vem do Elvis Credente, Itaú BBA. Elvis, seu microfone já foi liberado também. Boa tarde, Ricardinho, Paulo, André. Dois pontos aqui também do meu lado. Primeiro sobre vendas, né? Para além ali dos efeitos do Minha Casa Minha Vida, se tem alguma coisa interna, né, que vocês estão fazendo ou já estão fazendo ou que se dá para fazer a fim de melhorar, né, migrar as VSOs atuais para patamares ainda mais altos, né? Eu lembro que vocês estavam rodando ali em torno de 25%, vocês falavam, almejavam aí até níveis mais altos, entender se essas iniciativas ainda continuam e o quanto que, de repente, dá mais cadência ali ao lançamento no Nordeste, com a parceria agora, né, vigente, quanto que isso pode melhorar também a VSO na região, de repente se tem outros low-hanging fruits aí para serem coletados também em outras regiões nos mesmos moldes aí, também deve ajudar a migrar essa VSO para patamares mais altos. E aí até um gancho, né, com um ponto de lançamentos, né, o quanto que a depender, né, de as mudanças do mercado da minha vida, essas iniciativas internas, o quanto elas conseguirem impulsionar a VSO, né, dado o momento aí que vocês estão comentando, né, no foco de geração de caixa, de repente não crescer a alavancagem, né, de repente como que vocês estão vendo o binômio entre lançamento e essa geração de caixa, né, até onde você poderia lançar mais, pensando no bom momento aí do programa, nas iniciativas que estão por vir. É isso, obrigado. Oi, Elvis, vamos lá. Com relação a vendas, é interessante, mas né, complementando um pouquinho do que eu respondi aqui na pergunta do Cambaúva, onde a gente tem percebido, né, um volume nominal de vendas mais alto nesse ano quando comparado ao ano passado, sempre fazendo aqui a ressalva de que também tínhamos mais produtos disponíveis para venda no início desse ano do que tínhamos no início do ano passado. É, mas a gente tem percebido a melhor performance no Nordeste, tá? Então, o maior crescimento de vendas, quando a gente compara 2026 com 2025, tem se dado nas três capitais que a gente atua do Nordeste, em todas elas, tá? Região metropolitana de Fortaleza, Recife e Salvador são os maiores crescimentos que a gente tem tido, tem vindo dessas regiões que a gente atua. Então, sim, eu acho que a operação nossa, né, mais recente é justamente a do Nordeste, e à medida que ela vai amadurecendo, a gente, né, tem conseguido perceber aí um ganho de velocidade de vendas e deveríamos também ter ao longo, né, desse período de maturação dessas operações, que apesar de terem 5, 6, 7 anos, são operações que pô, levam muito tempo para que a gente atinja uma escala mínima aí em cada praça que a gente atua. E eu diria que ao longo de 26 é que a gente deve estar atingindo aí 300 milhões de lançamento em cada uma dessas praças, especialmente Recife e Salvador. Fortaleza a gente já superou esse patamar há algum tempo. Mas é de se esperar que a gente, né, vá ganhando velocidade de vendas e também vai ganhando capacidade de negociação com fornecedores da região e tal. Então, aos poucos, a gente vai colhendo os frutos dessa operação mais madura. Mas o Nordeste tem sido uma surpresa positiva, tá? Nesse início de ano. Eu acho que também, à medida que a gente tem escala, a gente vai reforçando a nossa house, que tem sido uma medida importante, e a gente está com algumas mudanças também sendo implementadas na nossa parte de vendas online, ainda incipientes, mas com resultados nesses pilotos que a gente tem começado a fazer, que são animadores e que, caso, né, continue nessa trajetória, a gente vai fazer o rollout disso para a operação nas demais praças do Brasil. Então, acho que no online pode ser que a gente tenha aqui, né, determinadas medidas que sejam positivas. Agora, é tudo gradual, tá, Elvis? Não é de um mês para o outro. As coisas vão acontecendo ao longo do tempo, gradualmente, não é do dia para a noite. Em relação a essa trade-off, né, incremento de lançamentos versus geração de caixa, você está perfeito. É, mas eu diria que incremento de lançamentos deveria se dar caso a VSO daqueles lançamentos supere, né, um patamar importante que a gente tem aqui como gatilho interno para que a gente, no início das obras ali, que em geral se dá 6 meses depois do lançamento, a gente já tem uma parte importante do custo da obra coberto
pelas vendas e pelos repasses, para que a gente tenha uma demanda por capital de giro bastante minimizada, caso essa oportunidade se materialize. Então, não gostaria definitivamente de dizer aqui que a nossa prioridade é o crescimento de lançamentos. Nossa prioridade é o crescimento de vendas. E caso o volume de produtos disponíveis para comercialização reduza a patamares que, né, fiquem ali abaixo do que a gente julga saudável, a gente tem capacidade de repor esses produtos quando a gente analisa o nosso banco de terrenos e o estágio de aprovação dos projetos, o que no final do dia significaria um crescimento de lançamentos. Porém, a gente fechou o ano com mais de 5 bilhões e meio, né, de produtos já lançados, disponíveis para comercialização, e a nossa prioridade inicial, fruto de um incremento de vendas, vai ser reduzir esse patamar de estoque com consequente aumento de VSO. E caso essa VSO se mantenha de forma a nos permitir que nos primeiros 6 meses de venda o custo da obra esteja coberto, aí sim a gente pode pensar em eventualmente incrementar lançamentos naquele mercado específico onde, né, a disponibilidade de produtos para comercialização cai abaixo de patamares que a gente julgue os patamares saudáveis, até porque é necessário que a gente tenha produto na prateleira para sustentar a nossa força de vendas, para atrair, né, um time cada vez mais qualificado, um time mais competente e tal. Mas é um pouquinho essa mensagem. Agora, o crescimento não é a prioridade de lançamentos. Prioridade é o crescimento de vendas. Excelente. Obrigado. Tá ótimo, Ricardinho. Bom dia. Obrigado, Elvis, pela pergunta. A nossa próxima vem do Rafael Reder, Banco Safra. Rafael, microfone liberado. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu tenho dois pontos aqui também que eu queria tocar. O primeiro, eu queria ver se vocês podiam falar um pouco, talvez, desse potencial fim da escala 6 por 1. Se vocês já chegaram a fazer algum estudo interno para estimar o que poderia ser o impacto, se muda muito no valor, daquele valor que as entidades do setor já estão passando, e até mesmo se vocês pudessem falar um pouco como que estão essas conversas das entidades com o governo. E o segundo ponto que eu queria tocar é nesse potencial revisão aí do plano diretor de BH. Se pudessem comentar um pouco de como seria o impacto para a direcional e se vocês enxergam que talvez até poderia dar um espaço para crescer os lançamentos até um pouco mais na capital mesmo. Obrigado. Rafael, vamos lá. Fim da escala 6 por 1, tá? Eu diria que no caso da direcional, o impacto é menor do que o que seria a média do setor, né? E como as entidades representam o setor, ela sempre adota a média, né, do que seria o impacto da mudança, né, ou do fim da escala 6 por 1 com a redução do número de horas trabalhadas semanalmente. Por que que eu digo isso? Porque, em função do processo construtivo que a gente usa, né, a gente acaba sendo menos intensivo em mão de obra do que a média do setor. Então, o impacto para a gente é inferior ao impacto que as entidades divulgam, que é a média, né, do setor. Agora, é natural, né, não tem como não dizer que o fim da escala 6 por 1 ela é inflacionária. Então, assim, o aumento do custo de produção aumenta e isso vai ter que ser repassado para preço. O que eu queria, né, ressaltar é que, no nosso caso, eu acho que a gente acaba tendo um impacto menor, o que nos torna ainda mais competitivos, analisando o cenário é, é, do país, vamos dizer, como um todo. Mas é natural que o custo para todas as empresas suba. Isso vai significar um preço muito possivelmente mais alto para a população. E a proporção de incremento de preço entre as diferentes empresas é que vai se dar em diferentes escalas, e eu acredito que, no nosso caso, ela vai ser menor do que aquelas empresas que têm processos construtivos mais intensivos no uso de mão de obra. Com relação né, acho que discussão com o governo tem se dado através das entidades, então as entidades têm conduzido esse processo, eu acho que elas são, né, ali realmente o adequado, né, que essa conversa se dê no nível das entidades, não empresa a empresa, dos diversos segmentos que o país, de negócios que o país tem. Então, acho que a conversa com a Abrainc, com o Secov, é super importante e é eles que têm feito essa interlocução. Em relação à revisão do plano diretor de Belo Horizonte, eu acho que ela é bastante positiva, tá? É transformacional para o centro da cidade.
eu acredito que vai ter um impacto bastante expressivo quando a gente olha, né, como o centro da cidade é mais degradado hoje, e o que pode acontecer em termos de revitalização do centro de Belo Horizonte. É um projeto que está na Câmara dos Vereadores, né, para ser votado. São 2 turnos de votação e existe uma expectativa, né, de que seja aprovada pelos benefícios que ele cria para a cidade. E eu diria que a gente tem olhado muito de perto, tá, essa região. A gente tem um volume importante de terrenos já adquiridos e outros em processo de negociação. E eu acho sim que é uma oportunidade interessante. Mas sempre, né, é relevante aqui dizer também que Belo Horizonte significa, a região metropolitana de Belo Horizonte significa um pouco mais de 20%, tá, do que a gente faz do nosso negócio. Então, tem um impacto, é positivo, vem mitigar eventuais outras surpresas que a gente possa vir a ter, né? E que a gente não prevê antecipadamente. Fim da escala 6 por 1 pode significar um ligeiro aumento de custo. Acho ligeiro mesmo, hein, pessoal? Bom, o petróleo, se o aumento de preço do petróleo for repassado pela Petrobras, pode significar um aumento do frete. Tá bom. A gente tem uma série de outros pontos que tem o efeito de mitigar esses ajustes e, eventualmente, às vezes até mais do que compensar. Então, eu acho que o centro, né, o projeto de revitalização do centro de Belo Horizonte é muito positivo. A gente tem uma atuação muito relevante nessa região, bem relevante mesmo, e a gente vai capturar, na minha visão, essas mudanças positivas, mas, de novo, não acho que seja algo que vai ser transformacional para o nosso negócio. São ligeiras melhoras que, ao longo do tempo, né, nos permitem chegar a esse ROI de 44, não é do dia para a noite. E o centro de BH é mais uma dessas oportunidades. Não, perfeito, ficou super claro, Ricardinho. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rafael, pela sua pergunta. A nossa próxima vem do UBS, Tainan Costa. Tainan, liberado para você o microfone. Bom dia, pessoal. Eu queria explorar com vocês aqui, né? Eu sei que vocês não dão guidance, mas explorar a dinâmica aqui de 2 linhas do PNL de vocês para 26, né? Acho que linha de minoritários e linha de margem bruta. Começar com a primeira aqui, minoritários, acho que foi o primeiro trick que deu para ter uma noção ali de como é que é essa nova linha com a aquisição, né, da Risa da Riva. Olhando esse patamar de 70, 75 milhões, né, é possível anualizar ele para 2026? Ou teve algum efeito aqui linha de minoritários ex a venda, né, dos 15% que contribuiu com um montante maior nesse trimestre? Eventualmente pensar em termos de percentual de receita, ali 5, 6% de receita talvez fizesse mais sentido. Essa era a primeira parte da pergunta. E a segunda é margem bruta para 2026, né? Pensando até no que o Ricardinho já comentou, que está muito confortável com o cenário de custos. Acho que a margem REF, por mais que tivesse uma queda aí tri contra tri, acho que ainda segue em patamares saudáveis. Queria ver como é que é a dinâmica dessa margem, né, a reportada de vocês para 26, se vocês ainda enxergam espaço ali para algum potencial ganho, ou se esse patamar ali de 40,7, oscilando ali perto dos 41, já talvez seja o limite que vocês consigam atingir. Obrigado, pessoal. Vamos lá, Paulo, você pega essa Estava pergunta, tá indo, por desmutando favor? aqui. Pego sim. Tainá, a primeira pergunta sobre a minoritários. Como você disse, a gente não dá guide, é complexo até prever essa linha, ela tem vários fatores. Por acaso, né, como você mencionou, a gente vendeu uma participação de Riva. Se o estado de direcional e Riva andarem em direções ou intensidade diferente, isso muda um pouco. Mas especificamente sobre o quarto TRI, a gente teve até um efeito não recorrente, não relevante, mas que aumentou essa linha em 6 milhões de uma SPE específica que a gente tem com sócio, e houve uma apropriação de resultado de trimestre anterior pelo sócio. A gente demorou um pouco para formalizar a entrada dele. Então ela foi um pouquinho maior do que deveria ter sido de forma recorrente. Nada relevante, mas acho que pelo menos no quarto trimestre ela não teria sido tudo isso. Mas você está certo, esse trimestre a direcional apropriou exatamente a participação que vai apropriar durante o ano de 2026 em Riva, e Riva é o maior impacto de minoritário agora é Riva. Então não é muito distante do que foi o quarto trimestre. Então é um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas não deveria mudar muito. E sobre margem bruta, essa é uma pergunta ainda mais difícil, né? O Ricardo até mencionou bastante, depois se ele quiser complementar.
Depende, aqui é preço versus custo de construção. Quando a gente olha o nosso REF, como eu mencionei na apresentação, nos dá um conforto, a estabilidade do REF, ele oscilando ali naqueles patamares de 44 com 45, nos dá um conforto de que, pelo menos do REF, se a gente executar as obras conforme a gente espera, a gente busca uma margem muito estável em relação ao que a gente está entregando agora. A gente também consegue enxergar aqui que o nosso estoque está com uma margem boa, a gente consegue inclusive calcular isso com base nas nossas demonstrações financeiras, a gente tem uma margem muito boa do estoque também. Novos lançamentos, como o Ricardo comentou, o do quarto trimestre, a gente lançou com uma margem próxima de 40, aí já ajustada. Então, ou seja, tem várias componentes olhando para frente, sendo que duas muito relevantes, que é estoque e REF, nos dá um conforto de que a gente tem um patamar de margem muito boa. Ricardo, não sei se você quer complementar algum ponto. Não, acho que é isso aí. Cobriu Perfeito, tudo. perfeito. Perfeito, pessoal. Obrigado. Obrigado, Taran. A nossa próxima vem do André Mazzini, Citi. Mazzini, pode fazer sua pergunta. Oi, time. Boa tarde. Acho que muita coisa já foi respondida, mas estão dois, talvez, follow-ups. O primeiro é confirmar se quanto houve de economia de obra, se houve economia de obra nesse patamar de margem bruta que a gente viu nesse tri, né? Um patamar super alto, talvez mais alto do recente, ou talvez da história da companhia, né? Então, se teve muita economia de obra ou não, e quão recorrente é para frente, essa é a primeira. E a segunda, ali no ponto da operação urbana simplificada, o Ricardinho já tocou um pouco nela, mas o que muda, né, efetivamente ali naquela zona 2, né, no material da prefeitura? É de fato você poder construir mais alto, assim, o baixa renda já não paga muito outorga onerosa, né, mas tinha alguma outorga que não vai ter mais, o projeto vai ser assim, do jeito que vocês quiserem, no sentido de ter menos amarras, né? Vaga de garagem, não ter vaga de garagem, etc. Ser mais ao gosto do incorporador, né? Que facilita com que o desenvolvimento aconteça, né? O que em específico está mudando ali que vai melhorar para verticalização e para a densificação ali daquela zona 2 no centro de BH? Obrigado. Vamos lá. Mazini, Paulo, você me complementa algum eventual detalhe aí relativo à economia de obra. Nesse quarto trimestre, não teve um reconhecimento de economia de obra significativo que você fale que foi ele que fez com que houvesse ali um efeito one-off para a margem subir no quarto tri e retornar no primeiro? Definitivamente, tá? Não. O efeito líquido entre determinados insumos, onde há ajuste de preço, não foi uma redução de orçamentos que justificasse um incremento de margem. Então, essa margem do 4 tri não tem nada one-off, a margem bruta de 42,8 não tem absolutamente nada one-off que possa, né, nos fazer dizer que a margem para frente teria uma redução também significativa. Aproveitando aqui para ressalvar que, né, esse patamar de margem é o maior patamar de margem que a gente, né, entregou na história, e que patamares recorrentes de margem, quando a gente olha um prazo um pouco mais longo, deveriam ser inferiores a esse, mas não teve nada não recorrente no quarto tri. Com relação ao plano diretor de Belo Horizonte, quando a gente pega especificamente o centro da cidade, não vou pegar o centro, as regiões que estão sendo impactadas pela mudança do plano diretor, elas estão tendo um incremento do potencial construtivo em 70%. Então, se você pega a região central da cidade, onde o coeficiente anteriormente era 5, ele está indo para 8,5, por exemplo. Mas tem outras regiões onde o coeficiente de aproveitamento é inferior a 5, ele está sendo incrementado em 70%. O ponto é que esse incremento hoje, para sair do potencial 1, que é o básico, para o potencial máximo, ele se dá via compra de outorga da prefeitura ou via um título chamado UTDC em Belo Horizonte, que basicamente é proveniente de imóveis tombados, onde aqueles proprietários de imóveis tombados recebem a possibilidade de transportar o potencial construtivo daquele imóvel tombado, onde não vai poder ter nada construído, para outras áreas da cidade, vendendo esse título chamado TDC, que é originado, né, pelo fato de um determinado imóvel ter sido tombado. Em determinados
Determinadas situações faz mais sentido comprar o Torga, que é que você paga para a prefeitura, outras comprar o TDC, que você paga para uma pessoa privada. Então, o aumento do potencial construtivo de um, que é o potencial básico, para o máximo, ele tinha um custo. Esse custo acaba no projeto do Hipercentro. E, além disso, ele te dá a possibilidade de construir 70% a mais do que se constrói hoje, né, dado que a proposta ainda não foi aprovada pela Câmara. Então, né, um atrativo para se ocupar o centro da cidade, onde já tem toda a infraestrutura de transporte, água, esgoto, escola, posto de saúde constituída, né? Então, para o município, esse aumento da população na região central da cidade, ele não traz um custo excedente, pelo contrário, e eu acho que o atrativo para o incorporador é bastante grande. Além disso, existe na proposta a isenção de ITBI e de IPTU para esses imóveis construídos nessa região, o que é bastante positivo para o comprador. Então, Mazini, não sabemos exatamente o que vai ser aprovado na Câmara, né? Pode ter um ajuste ou outro, mas a gente acredita que a atratividade para se atuar no centro da cidade vai ser bastante incrementada com essas mudanças, tá? Perfeito. Obrigado, Ricardinho. Obrigado, Mazini, pela pergunta. A nossa próxima vem do Igor Machado, Goldman Sachs. Igor, por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui para fazer as perguntas. Eu queria fazer um follow-up aqui na questão das mudanças do programa Minha Casa Minha Vida, né? Então, ficou claro aqui, o Ricardinho falou que, dependendo da demanda, vocês podem lançar mais, mas eu queria entender um pouco melhor aqui como fica o breakdown da companhia em relação às faixas do programa, né? Se essas melhorias podem mudar a exposição que vocês têm a cada faixa, se vocês podem aumentar a exposição em IVA, então qualquer cor aqui já ajuda a gente. Obrigado. Vamos lá, Paulo, complementa se tiver algum ponto. Igor, o que a gente percebe é o seguinte, né? Para esse ano existe um orçamento oneroso proveniente tanto do FGTS quanto do Fundo Social do Pré-Sal, que é bastante relevante, onde tem um incremento expressivo com relação ao orçamento oneroso do ano passado. Quando a gente pega o orçamento de subsídio, né, o não oneroso, a proposta para esse ano eram 12,5 bi, foi enviada para o Conselho Curador, né, uma proposta para se incrementar isso para 13 bi, que é um patamar muito próximo ao do ano passado. Então, na nossa visão, o espaço para incremento da atuação nas faixas 3 e 4 é possivelmente maior do que nas faixas 1 e 2, onde você tem um limitador ali, né, da disponibilidade de subsídio que acaba sendo, na minha visão, o principal cobertor curto ali nessa faixa, não é o funding oneroso, é o subsídio. É, então, acho que faixa 3 e 4, né, com essas mudanças que, né, podem vir a ser aprovadas agora dia 24, fazem bastante sentido. Por outro lado, acho que a faixa 1 ela também é uma faixa interessante, o incremento da renda de 2.850 eventualmente para 3.200, ele é muito positivo, ele aumenta bastante a capacidade de compra dessas famílias e ainda tem o benefício, né, da mudança na tributação de 4 para 1. Então, eu diria que a faixa 1 ela é atrativa em função disso, mas a gente sempre tem que analisar o ritmo de consumo de subsídio. E eu acho que nas faixas 3 e 4, dado o volume de orçamento, né, de recursos onerosos, que é muito relevante, é muito grande, eu acho que ali você não tem nenhum tipo de gargalo. Então, são segmentos onde a gente está olhando com bastante cuidado, bastante carinho, e a gente acredita que vai ter uma oportunidade aí. Tá claro, obrigado. Obrigado pela pergunta, Igor. A nossa próxima vem do João Pedro Rodrigues, XP. João, seu microfone já está aberto. Boa tarde, André. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Ricardinho. Parabéns pelas entregas e pelo foco na estratégia. Do nosso lado aqui são duas. Primeiro, eu queria tentar explorar um pouquinho mais de detalhe o que vocês imaginam que poderia vir de VGV incremental da parceria com a Moura do B que foi feita. Eu não sei se dentro do planejamento de vocês de crescer mais a venda do que o lançamento, se
a parceria vem em linha de diluir mais risco sem aumentar o lançamento, se é esse o entendimento, e queria ter um pouquinho de cor, se vocês puderem compartilhar de como é que deveria ser o processo de governança em termos de aprovação de terreno, se existe um colegiado compartilhado entre as duas empresas, como é que vocês vão dividir time de vendas e aprovação lá no Nordeste, é o primeiro ponto. E segundo, sobre a reforma do IR, a isenção de 5 mil, a gente imagina que potencialmente tem uma galera nova aí sendo colocada no mapa e potencialmente um mercado maior se abrindo. Eu queria entender se vocês têm já alguma visão em conversas com a Caixa, como é que a Caixa deveria tratar esse cliente em termos de score de crédito, se isso muda alguma coisa no dia a dia de vocês em termos de carteira de vocês ou em prazo de repasse, se muda alguma coisa na operação, um aumento dos informais, dos clientes com renda informal, né, no funil de vendas. Obrigado. Legal, João, vamos lá. Eu acho que a parceria com a Moura, ela tem alguns pontos que são bastante importantes, né? Claro que a marca da Moura e a presença da Moura no Nordeste é muito relevante. Isso vai ter um impacto, né, vamos dizer, na aquisição de áreas diferenciadas, especiais e tal. A gente estando junto, eu acho que o acesso a essas áreas, tanto por uma empresa quanto pela outra, se torna mais fácil, o que eu acho que é positivo para a operação olhando no longo prazo. E a gente consegue ter um ganho de escala muito significativo num prazo muito curto de tempo, simplesmente por estarmos operando juntos, né? Então, independentemente do crescimento marginal proveniente dessa parceria, que aí eu prefiro até não entrar nos detalhes aqui, a gente não dá guidance nem nada, mas vamos dizer que o volume de lançamentos dobre e que cada empresa tenha 50% de participação, então não mudou nada para a Moura nem para a Direcional. Mas o fato dos dois juntos, né, terem o dobro do tamanho, eu acho que traz, né, pontos muito relevantes aqui do ponto de vista de acesso ao cliente, atratividade da força de vendas, ter mais produtos disponíveis para comercialização para o nosso time e tal, que eu acho que pode ser bastante positivo e vai na linha, né, que eu falei em algumas perguntas anteriores, que a gente percebe, né, um benefício muito grande de ter uma operação mais madura. E o fato de a gente estar operando junto com eles nos traz essa maturidade num prazo muito mais curto, e é o que a gente está buscando aqui nesse trabalho conjunto, tá? É, com relação à sua segunda pergunta, o impacto da isenção, né, de imposto de renda para aqueles que ganham até 5 mil reais, eu acho sim que é bem provável que tenha um impacto relevante na representatividade da renda informal dentre aqueles que adquirem os nossos produtos, principalmente no contexto em que, anteriormente a essa isenção, vamos imaginar que se apurasse um determinado patamar de renda analisando os extratos bancários de uma pessoa ou de uma família. Se aquela pessoa, aquela família, né, por estimativa ali, ou por análise daqueles dados, tinha um determinado patamar de renda superior ao limite, né, da isenção, onde aquela pessoa não pagou o imposto de renda, deve-se presumir, portanto, que a renda dele está abaixo do limite da isenção, que no ano passado era muito inferior ao limite da isenção agora de 5 mil reais. Então, eu acredito que pessoas ou famílias que, quando a isenção de imposto de renda era muito inferior aos 5 mil reais, eles tinham uma capacidade de compra muito inferior à que eles terão agora. Então, eu acho que o impacto do aumento, né, de vendas para a renda informal pode vir dessa mudança onde, né, hoje pessoas ou famílias isentas têm uma renda muito maior do que deveria se presumir no passado, pelo eventual não pagamento, né, de imposto de renda. Então, acho que o incremento de demanda deveria vir, né, dessa mudança que é bastante relevante, né, praticamente dobrou a renda que passou a ser isenta de tributação. E eu acho que isso vai sim incluir diversas famílias que não tinham capacidade de compra e que agora vão passar a ter. Mas eu acho que a gente tem que esperar para ver. Eu acho que isso vai se dar ao longo aí
do segundo semestre desse ano, tá? Eu acho que não é também do dia para a noite, vai ser gradual essa mudança, mas eu acredito que ela deva acontecer, tá, João? Mas, de novo, vamos esperar para ver. Acho que é cedo para assumir isso como uma verdade. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado, João. Temos mais uma pergunta aqui, que agora vem do Marcelo Mota, JP Morgan. Mota, seu microfone já foi aberto. Obrigado, André. Boa tarde, Ricardinho. Uma pergunta rápida. Se vocês puderem comentar um pouco sobre diluição do DNA, né? O Célio e o Ricardo até comentou um pouco que, enfim, aumentou um pouco, né? Não teve diluição esse ano. Só entender se esse foco que vocês têm na velocidade de vendas, né? Deveria fazer com que o patamar continuasse aí, enfim, acima do que a gente viu em 23 e 24, né? Durante 26 e pensando do lado do DNA, tem, né, ocorrido aí uma diluição constante, né? Pensar que se deveria se manter essa diluição, vocês acham que vocês já conseguiram espremer bastante essa linha? Obrigado. Eu puxo essa aqui, Ricardo. Vai lá. É, é sempre, né? O crescimento de receita sempre vem com benefício, apesar de não ser, acho que talvez o principal foco, mas sim gera uma oportunidade. O foco aumentar a VSO, vender mais rápido, acaba impactando no ganho de eficiência. Ô, Mota, vamos lá, complementando um pouquinho aqui essa questão das despesas comerciais. Eu não acho que despesas comerciais devem ter um incremento, tá? Mesmo com essa busca por aumento de velocidade de venda, você não deveria esperar que o incremento de uma VSO venha acompanhado de um aumento de despesas comerciais, mas eu também acho que a redução do nível de despesas comerciais como proporção da receita é algo que não deve acontecer. Acho que deve girar no patamar que a gente entregou aí ao longo de 26. Quando a gente fala de G&A, a gente também teve uma redução bastante expressiva ao longo dos últimos anos, né? A gente veio para um patamar abaixo de 6% da receita. Olhando para frente, eu acho que o ritmo de crescimento de receita ele vai se dar numa proporção inferior a que a gente teve nos últimos anos. Se pegar os últimos 5 anos, nossa receita cresceu aí perto de 30% ao ano. Esse ritmo vai reduzir e também é daí que a gente, né, passa para vocês a visão de que a geração de caixa recorrente deve ter um crescimento, apesar de termos tido uma geração de caixa de R$ 800 milhões no ano passado. Essa geração de caixa se deu por eventos que o mercado, né, olha sempre como não recorrentes. A geração de caixa recorrente foi um pouco acima de 100 milhões, mas com a redução do ritmo de crescimento de receita, justamente por ela ter agora, nesse momento, chegado no patamar de vendas, também tem como consequência o aumento da geração de caixa. E aí, nesse contexto, na nossa visão, é provável que o G&A, como proporção das receitas, também se mantém em patamares próximos aos que a gente teve aí no segundo semestre do ano passado, tá? Acho que o ritmo de diluição tende a reduzir daqui para frente, tá? Ficar muito em linha, tanto despesas comerciais como G&A. Não acho que tem espaço para tanta mudança olhando daqui para frente, não. Para tanta diluição. Perfeito. Obrigado, Ricardinho. Obrigado, Paulo. Valeu, André. Valeu, Mota. Muito obrigado pela pergunta mais uma vez. Não temos mais perguntas aqui, não temos mais mãos levantadas. Então, aproveito para encerrar aqui a nossa sessão de Q&A e para agradecer a participação de todos e deixar a disponibilidade aqui do time de RI para eventuais dúvidas que tenham permanecido. Para finalizar aqui a nossa videoconferência de resultados do quarto tri, vou passar a palavra para o Ricardo para as considerações finais. Bom, gente, realmente agradecer a participação de todos, sessão de Q&A aí bastante completa, onde a gente conseguiu entrar em, né, detalhes que eu acho que são importantes. E queria, né, realmente aproveitar para agradecer todo o nosso time. Acho que a gente está bastante satisfeito com o resultado que a gente tem conseguido entregar, mas enxergamos aí diversas oportunidades de continuidade dessa trajetória, dessa caminhada, com melhorias constantes. Tem muita coisa aqui no radar para que a gente implemente e que a gente acredita que vai, né, de certa forma, se traduzir nessa melhoria de performance que a gente tem conseguido entregar. Então, muito obrigado a todos e uma boa tarde.